Onde é que você vai com tanta pressa? Com esse ar de quem tem muito o que fazer. Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. O milagre se dará por duas vias. Uma é minha, outra eu deixo pra você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo. Não diga nada, o silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo o seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo. E asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda há de ter um ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne, sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando um recado. E se for possível, espero visita, não tarde em chegar. A casa é a mesma, o mesmo endereço, espero por lá. Chega mais perto. Muito boa noite, é com muita alegria e com muita proximidade que hoje nós começamos este programa de direção espiritual. Eu me lembro que essa música foi feita, tanto é que eu estou velhinho, né? Não sei mais a letra de cor. Quando o Diego me convidou para cantar a música aqui hoje, ele que me falou: padre, vamos cantar aquela música. Essa música é antiga. Nasceu justamente da minha contemplação. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço, naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que essa samaritana teve de permitir, porque é preciso ter um despojamento de alma.
Eu sempre digo que nós podemos sofrer de duas vaidades espirituais, dois tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros, e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade, por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros. Pela vida que deu errado, por tudo aquilo que ela havia feito, que acarretava um fardo muito doloroso de ser levado. O simples fato de ser samaritana, de pertencer a um povo que não era bem-vindo, que não era bem-quisto pelos judeus. Eu acredito que essa mulher precisou vencer essa primeira vaidade, essa segunda, desculpe, de sentir-se pior que os outros e de prestar atenção no pedido que Jesus fazia a ela. Que às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais, porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar naquela tarde, naquela divisão do dia. Na verdade, o Evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O Evangelho fala assim: chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, e nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes
são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela. Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor. E pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam naturalmente essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Jesus pede um favor a ela. E inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro? A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido: me dá um copo d'água, estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. Primeiro, um profundo respeito por ela. Já começou quebrando ali aquela regra. Ele tinha o direito, por ser judeu, de não dirigir a palavra a ela. Ele preferiu quebrar aquela regra. Pede água. E inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la, que a viu com misericórdia, que ao pedir um copo de água para ela, estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, sair do Egito para chegar à terra prometida. Como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais, e propondo a ela uma água nova, uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. Ao pedir àquela mulher a água, Jesus inicia com ela uma transição, uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade, ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se tornado uma ilusão, né? Não foi amada, não ficaram. É interessante porque ela já tinha tido 5, o que ela tinha atualmente não era dela, significa que ela tinha um rolo, né? Um caso, devia ser amante de alguém. Então você contabiliza 6 maridos. E naquele momento Jesus chega como 7º, o número da perfeição.
Ele chega para estabelecer com ela o verdadeiro matrimônio, que é aquele que nos realiza e que eu posso viver com Jesus, o Diego pode fazer viver, mesmo nós sendo homens. Esse matrimônio é outra dimensão. Essa pertença que nos faz ser do Cristo, o esposo da igreja, né? O Cristo é o esposo da igreja. E eu sou igreja, então Cristo é meu esposo. Nós estamos falando de uma relação de amizade, de profunda comunhão, não esse casamento que tem toda a vida sexual contemplada, não estamos falando disso não. É uma dimensão mística dessa pertença. Jesus entra na vida dessa mulher a partir dessa pertença mística, que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor, de um novo matrimônio, de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também este encontro acontece na metade do dia, como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio-dia, com a chegada do Cristo, com essa água viva que Ele oferece a essa mulher, torna-se novo. Uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo, o velho dando lugar à novidade. Minha gente, nós experimentamos diariamente a necessidade de viver essa transição. Tantas vezes nós também temos aqui no coração, na mente, as realidades que nos oprimem, as dificuldades, um luto a ser organizado. Tantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguiram dar continuidade à sua vida porque não sepultaram ainda os seus mortos. Como assim, padre? O sepultamento foi dia tal, no cemitério tal. Não estou falando desse sepultamento físico. Eu estou falando daquele luto que nós precisamos organizar diariamente dentro de nós, recolocando as coisas no lugar, lavando os nossos sentimentos de todas as mágoas, de tudo aquilo que é doído. Quando nós perdemos alguém, nós precisamos lavar diariamente a dor, numa água santa, numa água sagrada, para que esta memória deixe de nos oprimir, para que esta saudade deixe de nos fazer chorar. Porque com o tempo, à medida em que nós vamos organizando o nosso luto, aquela saudade que até então era tão doída, vai se tornando uma saudade boa de ser levada com a gente. Eu me recordo quando a minha irmã morreu, foi tão doído, tão desastroso para mim aquilo, que eu pensei que eu nunca mais fosse ser capaz de sorrir na minha vida. E durante muito tempo eu não fui capaz de sorrir. Aí um belo dia, eu comecei a perceber que eu estava sendo tomado por uma leveza, que alguma coisa estava ficando diferente dentro de mim, e que aquilo não era um fruto de um esforço meu somente. Porque, é claro, eu tenho que arregimentar os recursos humanos para organizar o luto. Às vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar a superar uma perda. Mas o terapeuta não pode fazer nada por nós se nós não fizermos o movimento do luto. E eu sinto que eu comecei a fazer isso. Comecei a me empenhar no meu dia a dia para ocupar a minha cabeça, para dar um rumo à minha vida e não ficar ali trancado dentro do meu quarto chorando a morte da minha irmã. Que é interessante isso, né? Quando o outro morre, a gente chora pelo outro, por tudo aquilo que ele deixará de ter, de viver. Mas depois chega um momento em que nós choramos por puro egoísmo. É porque nós temos pena de nós mesmos, da nossa solidão. A gente não suporta a nossa solidão, então a gente chora de pena. Você que perdeu uma pessoa que estava sofrendo muito nos seus últimos meses, no seu último ano de vida, a gente sabe que a morte é um alívio para esse sofrimento. E a coisa mais triste que tem é a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer. Mas mesmo assim, sabendo que agora ela não sofre mais, que ela agora descansou de toda aquela dor, que já não existe mais aquele incômodo do hospital, aquele sofrimento físico,
a gente, por motivos que muitas vezes são estranhos a nós mesmos, continuamos chorando, continuamos lamentando. Quando a gente racionaliza, quando você pensa que o outro deixou de sofrer, que agora quem sofre é você, você começou a regimentar este luto, a regimentar os instrumentais que lhe ajudarão a colocar esse luto no lugar certo. É o meio-dia da vida. É o meio-dia da dor, da perda. Quando a gente começa a viver um processo de superação, porque a gente aceitou tomar a água do meio-dia. Essa água que Deus nos oferece diariamente, essa água pura que nos chega pela fé, que nos chega pela palavra, que nos chega pelos amigos, que nos chega pela música que a gente escuta, pelo livro que a gente lê. Essa palavra de Deus em nós a nos consolar, a nos impulsionar a atravessar este lugar difícil. Eu dei o exemplo do luto, da dor, da perda, mas pode ser também a traição. Quantos de nós, amargurados pela dor da traição, também precisamos organizar o luto, precisamos reinterpretar o valor da desilusão em nós. Toda vez que a gente se desilude com o outro, é muito cruel mesmo, é triste, é doído. Mas se você for pensar com mais profundidade, desça um pouco os degraus dessa desilusão. Não veja só a sala em que ela te colocou. Porque às vezes a desilusão nos coloca numa sala e a gente não percebe que tem uma mais embaixo. E se você ousa descobrir o degrau que te leva até essa embaixo, essa sala mais profunda, você vai ver que a desilusão é uma oportunidade muito feliz que a gente tem de ter contato com a realidade. Então tá bom, desiludido que eu estou, eu tenho a oportunidade de lidar o outro com mais realidade. Lidar com o outro com um pouco mais de realidade. Tudo isso é passo de mudança, de superação, de maturidade, que essa mulher viveu e que nós também precisamos viver diariamente. Essa mulher não teve medo de falar de si mesma. Por quê? Porque Jesus não começou com um discurso arrogante. Ao pedir a ela um favor, um copo de água, ele estabeleceu imediatamente com ela uma relação de confiança. Ele me pediu água. Significa que ele não é arrogante. Significa que ele acredita na possibilidade de eu lhe oferecer alguma coisa que seja boa. Ele não me acha tão desprezível assim. Ele olha para mim e consegue encontrar um valor em mim. Essa é a experiência que a samaritana faz de Jesus ao perceber que ele começa do jeito certo. Pede a ela um favor, pede a ela um copo d'água e começa a oferecer a ela todos os instrumentais necessários para recrutar o passado e dar um jeito nele. Hoje Deus também pede-nos um copo de água. Estabelece com a gente uma relação de amizade para nos ajudar a dar um jeito nessa tarde que nos resta. Ele nos ajuda a olhar essa manhã que não foi muito feliz, que não foi muito favorável, e Ele nos permite dar um passo na direção de um crescimento. E nos permite adentrar uma estrada que poderá nos levar muito, mas muito mais longe do que a gente imagina. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós ainda não alcançamos quase nada do que podemos em nós mesmos. Estamos ainda no alpendre da casa. Se a gente pode dizer que nós somos uma casa, nós só estamos no alpendre. A gente ainda não adentrou a sala principal, os quartos, a cozinha, os subterrâneos. Por quê? Porque muitas vezes ficamos parados naquilo que não deu certo. Porque muitas vezes insistimos em colocar os nossos olhos nas realidades da nossa vida que não foram favoráveis, que não foram felizes. Da mesma maneira como essa mulher também tinha um passado todo estragado. Mas de repente, naquele momento, naquele meio-dia, naquela divisão do dia com a tarde, um favor lhe é pedido. E a partir daquele copo d'água, uma grande transformação acontece na sua história. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas você não vai sair da nossa companhia não, viu?
Pode ser que hoje o programa esteja especialmente preparado por Deus para nos ajudar a fazer essa travessia. Eu não sei o que é que você precisa vencer dentro de você. O que eu sei é que todos nós, diariamente, sem exceção, precisamos vencer os medos da manhã que faliu, que não deu certo, para a gente ter o direito de dar continuidade à nossa vida, ao nosso dia, auxiliados pela graça e surpreendidos por esse Deus que nos pede um copo d'água. Daqui a pouquinho a gente volta. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não.